Boa noite, gente. Boa noite, Paulo. O tema da nossa apresentação é corrosão associada a solicitações mecânicas. E hoje quem vai apresentar sou eu, a Carol, e o Jansen. Bom, a gente já estudou alguns casos de corrosão, né? E na maioria deles a gente consegue notar uma perda de material, que é aquele material que vem sendo corroído. No entanto, nesse tema que a gente vai abordar aqui, a gente pode perceber que quando uma solicitação mecânica envolve também um meio corrosivo, o material ele vai sofrer um processo de corrosão acelerado, mesmo sem ter uma perda de massa visível. Então, esse nosso tema, ele envolve muitas vezes não só aquele tipo de corrosão, aquele tipo de falha que a gente consegue ver facilmente com um ensaio de inspeção, por exemplo, porque ele vai envolver tanto a corrosão como as solicitações que vão ser aplicadas no material, e essa junção desses dois fatores vai culminar numa falha considerável para o material. Bom, dentro desse tema, a gente tem dois casos principais, que são aqueles onde a ação mecânica é de natureza dinâmica, que é o que a gente chama de corrosão-fadiga, e também temos aqueles casos onde as solicitações elas são estáticas, como a corrosão sob tensão. Esses são os dois principais casos que a gente encontra aqui dentro desse grupo de corrosão. Entretanto, existem várias literaturas, várias abordagens para essa denominação de corrosão sob tensão. E existem muitas divergências acerca do verdadeiro significado desse termo. Esse termo ele pode ser definido como uma fratura de certos materiais quando eles são tensionados em certos ambientes, sob condições tais que nem a solicitação mecânica nem a corrosão ambiente isoladamente conduziram à fratura. Essa é a definição que o Gentil propõe na literatura dele. No entanto, existem muitos casos onde eles não conseguem definir se a natureza da corrosão é mesmo uma corrosão sob tensão. É por isso que existem muitas divergências sobre o significado desse termo. Entretanto, nessa abordagem que a gente vai utilizar, que é principalmente a parte do Gentil, né, a literatura do Gentil, a gente vai adotar esse termo apenas para os casos em que for possível efetivamente reconhecer um processo de corrosão e não se tratar de um outro fenômeno que caracterize a fragilização do material. Bom, foi mais para o início do século que eles começaram a entender que a tensão ela poderia agravar o processo corrosivo. E isso se deu quando essa situação começou a atacar alguns objetos de latão. Foi o que eles começaram a chamar de season cracking. Então, esses objetos de latão eles começaram a apresentar alguns defeitos, algumas falhas, e eles conseguiram observar dentro dessa situação uma relação entre a tensão e a corrosão. Bom, e foi a partir daí que eles começaram a estudar mais profundamente esse tipo de problema. Desde então, diversas ocorrências foram registradas para serem somadas aos casos onde existe essa relação entre a tensão e a corrosão, como, por exemplo, fraturas de tubos de caldeira e quebra de componentes de aviões e reatores nucleares, sendo que esses últimos se juntaram à lista mais recentemente. Mas tudo isso serve para lembrar que os pesquisadores, as pessoas que estudam essa área, eles concluíram que fica cada vez mais difícil de achar uma definição geral para esse tema, né, de corrosão sob tensão. Mesmo assim, a gente vai acabar falando dele um pouquinho mais para frente.
E também é importante citar que, dentro dessas considerações gerais, que não são só os metais que são expostos a esse tipo de problema, né? Onde existe uma associação das solicitações mecânicas com o meio corrosivo. O polietileno, por exemplo, e alguns nylons, eles também estão sujeitos a fraturar, a apresentar falhas devido a essa situação. Bom, além dessas duas principais classes dentro do nosso tema, a gente tem ainda a corrosão com erosão, cavitação e impingimento, a corrosão sob atrito, a fragilização pelo hidrogênio, o fendimento por álcali, fragilização por metal líquido, que são os parâmetros classificatórios que a gente vai usar para apresentar esse trabalho. Bom, então entrando na nossa primeira classe, né, a corrosão sob fadiga, a gente pode definir que essa fratura por fadiga ela ocorre quando as solicitações mecânicas alternadas ou cíclicas estão sendo realizadas contra o material. Bom, como a gente já estudou lá em Ciência dos Materiais, né? Na fratura por fadiga, caracteristicamente vai se formar uma pequena trinca, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, e geralmente ela vai aparecer num ponto de concentração de tensão, né? E aí essa trinca ela vai penetrar lentamente o metal e após certo tempo, que pode ser no caso um período de vários e vários ciclos, a área do elemento ela vai se reduzir de tal modo que ela não pode mais suportar essa carga que está sendo aplicada contra ela. Então a fratura final ela vai acontecer, né? Ocasionando a perda do material. E a gente pode citar também, né, que o limite de fadiga ele vai ser sempre inferior ao limite de escoamento em tensão. E para quem não lembra aí, o limite de fadiga ele pode ser definido como uma tensão máxima, né, de tração que pode ser aplicada indefinidamente sem causar ruptura no material. Então, caso esse componente, esse material, ele esteja, né, exposto a esses esforços em um meio corrosivo, a gente vai observar o acontecimento da corrosão sob fadiga. Bom, é característico também desse tipo de corrosão o aparecimento de escavações no material, que vão ser provenientes da corrosão. É importante falar também que para esse tipo de corrosão, as vibrações mecânicas elas vão exercer certa influência, porque essas vibrações elas vão ocasionar um aumento dessa tensão que vai estar sendo aplicada no material, tendendo, né, a aumentar essas trincas que estão sendo formadas. E para terminar esse slide, né, ao contrário do que a gente vai ver lá no final, onde o Jansen vai explicar pra gente a corrosão sob tensão, lá os meios corrosivos eles são mais específicos do que aqui. Aqui, os meios aquosos que causam esse tipo de corrosão, né, que podem acelerar essa falha no metal, no metal que a gente está estudando, né, nesse caso, eles são numerosos e não específicos. Então, o mais importante aqui é o caráter corrosivo do meio. Como exemplos, a gente pode citar que o aço ele vai sofrer corrosão sob fadiga em águas de rios, água de mar, produtos de combustão condensados e meios químicos, entre vários outros. Então, quando a gente vai analisar o valor máximo da resistência da fadiga para algum metal, a gente vai perceber que ele é conseguido no meio onde existe menor corrosividade. Então, pode-se dizer que a maior resistência à corrosão sob fadiga, ela está mais relacionada com a resistência à corrosão em si do que com a alta resistência mecânica do material.
E depois disso tudo que eu acabei explicando aqui, a gente pode ver nessa primeira figura um exemplo de uma parede de tubo em contato com o ambiente corrosivo, rompido depois de repetidos ciclos de pressurização. E aqui na figura 2 é uma imagem que representa a corrosão por fadiga em uma junta de expansão. E como resumo disso tudo que eu falei, bom, o metal com camada protetora de óxido exposto a fraturas mecânicas sucessivas e a propagação das trincas rompendo a camada protetora, vai acontecer, com a soma desses dois, o desaparecimento do limite de fadiga. Então, nesse caso, o metal sujeito a esforços cíclicos mais o meio corrosivo vai ocasionar no material um dano maior do que a soma dos danos propriamente ditos causados só pela corrosão e pela fadiga. E aqui a gente vai estudar um pouquinho das ocorrências. Nós temos que a corrosão sob fadiga ela vai ocorrer mais frequentemente nesses seguintes casos: a tubulação de equipamento de perfuração de poços, né? Usada para bombear petróleo, ela tem vida limitada devido à corrosão por fadiga resultante do meio corrosivo, que no caso seria a água salgada. Então, a resistência à corrosão sob fadiga em todos os aços, ela é menor em água salgada do que em água potável, obviamente. Também temos tubulações transportando vapores ou líquidos, né, de temperaturas variáveis, que podem fraturar devido a esse ciclo térmico, que exige no material uma expansão e uma contração periódicas. Trocadores ou permutadores, né, eles vão se corroer devido a vibrações imprimidas pelas bombas, que foi o caso que a gente já comentou, e diversos tipos de vasos de pressão. Aqui a gente tem um exemplo onde eu e o Jansen trabalhamos. Isso aqui é um condensador que já estava lá. Ele foi submetido a um ensaio de inspeção visual, depois a um ensaio de líquido penetrante, e a conclusão que se obteve foi que os tubos apresentam um grau elevado de corrosão, o que levou à formação de trincas. Nesse caso, não só pela corrosão externa, o que a gente está falando são essas corrosões aqui, que foram ocasionadas devido à utilização dele, devido a essas vibrações mecânicas somadas a outros problemas, e isso resultou nesses problemas, nessas falhas. Bom, um mecanismo de início da fratura. Então, o mecanismo da corrosão sob fadiga, ele envolve uma fadiga, né, acentuada, agravada pela corrosão, que depende do valor da frequência, das condições corrosivas e do tempo que o material sofre. Bom, e essa concentração de tensão, ela vai estar localizada onde houveram essas fraturas, né? E o meio corrosivo agravou, como, por exemplo, locais de entalhes ou pits. Então, essa superfície limpa do metal, no ápice dessas fissuras produzidas durante os ciclos de tensões, como eu já comentei, ela se torna a área nódica da pilha galvânica. Então, a absorção de oxigênio, água ou ambos, ou outras espécies iônicas nas paredes da fissura, impedem a ressoldagem, pois reduz a energia de superfície do metal e forma produtos de corrosão. Nós também temos um outro início de fratura, que, por exemplo, pode ser as fendas, né, na superfície do metal, e sendo elas produzidas por intrusões e extrusões microscópicas formadas durante esses ciclos de tensão. Agora, nessa parte de proteção, né? A parte de proteção seria a parte mais importante aqui dessas sessões, porque elas vão ensinar como evitar esse tipo de situação, onde existe a solicitação mecânica mais um meio corrosivo, e essa solicitação mecânica seria a fadiga. Então, nós temos, primeiramente, a proteção catódica, que pode ocorrer quando o meio é uma solução aquosa
sendo a proteção efetiva, porque o limite de fadiga ele pode subir até o valor determinado no vácuo, sendo que no vácuo não tem ataque nenhum, então seria esse um valor de proteção máximo. Podem ser usados também inibidores, para diminuir a corrosividade dos meios. Temos também revestimentos metálicos anódicos ou de sacrifício, como por exemplo o zinco ou o cádmio. Quando eles são depositados no aço, eles se tornam bons protetores. Também temos a eletrodeposição de estanho, chumbo, cobre ou prata no aço. E eles também são convenientes porque, mesmo que eles não reduzam essas propriedades normais de fadiga, eles impedem a ação do meio corrosivo. A gente até já estudou com Paulo a ação desses metais de sacrifício, né? Eles acabam corroendo para que não seja corroído o material que está sendo protegido. Pode ser feito também o uso de películas não metálicas pigmentadas com pó de zinco, que são revestimentos orgânicos que vão conter pigmentos inibidores e elas vão constituir bons protetores. Como a gente já falou do zinco ali na parte de revestimentos metálicos anódicos ou de sacrifício, na corrosão, no caso da corrosão sob fadiga, o material que vai ser coberto com o zinco, ele vai ter uma resistência muito maior. Por causa dessa proteção que vai vir do zinco, como metal de sacrifício. Pode ser realizado também o jateamento na superfície do metal, que é o chamado shot peening, ou outros meios que vão ser capazes de introduzir esforços de compressão na superfície metálica, como, por exemplo, a nitratação superficial. Então, essas tensões de tração, elas vão romper mais facilmente as películas protetoras. Porém, as tensões de compressão, elas vão agir no sentido de fechar essas descontinuidades, o que vai ser muito bom para o material, para proteger o material. E um último método pode ser a alteração do projeto, no sentido de eliminar essas áreas de concentração de tensão, que vão ter, nesse caso que a gente está estudando, um efeito acelerador nesse tipo de corrosão. Bom, uma outra classificatória, seria a corrosão com erosão, cavitação e impingimento. Bom, como uma consideração geral, a gente pode citar a corrosão de um metal em contato com um fluido em movimento pode muitas vezes ser aumentada por efeitos dinâmicos. Então, esse tipo de corrosão, ele vai implicar ações erosiva e corrosiva do meio, porque vai existir um movimento relativo entre o meio e o material metálico. Então, a gente pode incluir dentro desse caso a corrosão associada à erosão, a corrosão associada à cavitação e a corrosão associada ao impingimento. Então, a gente vai falar primeiro sobre a erosão-corrosão. Bom, a ação erosiva de um gás, ela vai ser aumentada pela presença de gotículas de líquido ou fragmentos sólidos e é de um líquido pela presença de partículas sólidas. Então, explicando isso, a gente vai ter que a erosão, ela vai ser a deterioração ou a degradação de materiais metálicos ou também não metálicos, como eu já citei lá no começo, pela ação abrasiva dos fluidos em movimento. Geralmente, essa ação abrasiva ela vai ser acelerada por causa da presença de partículas sólidas em suspensão. Então, ela vai ocorrer mais intensamente, a erosão, em estrangulamentos ou em desvios de fluxo, como cotovelos, curvas e ejetores de vapor. Então, só para citar rapidamente aqui, porque depois a gente vai voltar nisso, mas a cavitação ela é uma ação dinâmica no interior de um fluido associada à formação e ao colapso de cavidades nas regiões que ficam abaixo da pressão absoluta de vapor do líquido. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. O impingimento ele é um tipo de corrosão ou erosão ocasionado por fluxo turbulento de um líquido ou por choque direto deste líquido em certas áreas, mas a gente também vai falar sobre isso mais para frente.
E aqui no caso das ocorrências da erosão-corrosão, a gente pode citar desgaste de palhetas de turbinas ou de hélices em altas velocidades, sob a ação de gotículas de água e de rotores ou impelidores de bombas. Faz bastante sentido se a gente relacionar com o que eu expliquei no slide anterior. Então, continuando, a erosão ela vai ser considerada um fenômeno puramente mecânico, né? Em que o metal ele vai ser removido ou destruído mecanicamente, sofrendo somente alterações físicas. No entanto, a erosão-corrosão ela vai passar por fenômenos físicos e químicos também. Então, ela vai ser caracterizada pela sua aparência, pela forma de crateras, ondulações ou furos arredondados. Então, praticamente todos os tipos de equipamento eles vão ser expostos a fluidos em movimento. Então, por consequência, eles vão estar sujeitos à erosão-corrosão. A gente pode citar como exemplo tubulações, principalmente, né? Especialmente curvas, cotovelos e derivações, algumas válvulas, bombas centrífugas, impelidores, agitadores, etc. Como a gente tem aqui uma definição do Gentil, a velocidade ela vai ter uma influência muito grande nos processos de erosão-corrosão, e o seu aumento geralmente resulta em ataque mais acentuado, como se observa na tabela abaixo. Então, aqui a gente pode ver, conforme aumenta a velocidade, aumenta também a taxa de corrosão. Sendo que essa tabela ela foi montada a partir de materiais metálicos em água do mar a diferentes velocidades. E agora vem a parte de proteção. Bom, os métodos mais usuais para combater esse tipo de corrosão são o emprego de materiais mais resistentes, como por exemplo um ferro com alto teor de silício, alterações de projeto, né, visando modificações no formato ou geometria dos equipamentos. Pode ser feito também um aumento do diâmetro da tubulação visando diminuir a velocidade do fluxo, garantindo ao fluxo um fluxo laminar e não turbulento, que pode, se a gente analisar certinho a definição da erosão-corrosão, vai ajudar muito a ter um fluxo laminar e não turbulento. Podem ser usadas também bombas com partes vulneráveis e facilmente substituíveis, que aí quando acontecer, mas essa proteção, esse tipo de proteção é apenas uma maneira de trocar nessas partes que vão ser danificadas, não é muito uma proteção para diminuir o efeito desse tipo de corrosão. Podem ser usadas também placas defletoras para diminuir essa tensão que vai ser ocasionada na passagem do fluido. Pode ser realizada também uma mudança na posição dos tubos nos trocadores, sendo possível que eles fiquem alguns centímetros além dos espelhos. Isso vai ajudar a ter uma parcela de sobremetal, né? No caso dessa parcela do material ser corroído. Podem ser usados revestimentos como borracha, elastômeros artificiais, basalto ou aço inoxidável com alto teor de cromo e níquel, somente naquelas partes que vão estar sujeitas à ação erosiva. E podem também ser realizadas modificações no meio corrosivo. E essa imagem aqui que eu peguei, ela representa a erosão na área do flange. Continuando aqui, a gente vai ter a corrosão-cavitação. Bom, então como eu já citei alguns slides para trás, a cavitação ela vai acontecer quando existem áreas com baixa pressão que vão ocasionar a formação de bolhas. Então, essas bolhas, quando elas sofrem algum colapso na superfície metálica, vai ter uma ação mecânica somada a uma ação química, e isso vai dar condições para que ocorra uma corrosão com cavitação.
Então, é importante citar que a cavitação ela vai se originar do comportamento do líquido e não do que ocorre com o metal. Bom, então a gente pode citar como um exemplo o processo normal da ebulição da água, que todo mundo conhece. Mas o que acontece é que a pressão de vapor d'água ela se eleva e se iguala à pressão estática do ambiente, que normalmente é a pressão atmosférica. Quando isso acontece, esses núcleos microscópicos de vapores de ar que vão estar em suspensão na água, eles vão crescer rapidamente e vão formar grandes bolhas ou cavidades. E aí vai ser possível colocar a água em ebulição, ou seja, formar essas bolhas de vapor da água. No entanto, quando essa ebulição vai acontecer sem esse aquecimento, ou seja, por descompressão, uma queda de pressão, né? Por exemplo, em temperaturas normais, ela vai ser chamada cavitação. Então, um ponto importante a ser considerado é que a cavitação, como está aqui no slide, ela está invariavelmente associada a uma queda local na pressão da água. E, frequentemente, formam-se nuvens de bolhas, dando um aspecto leitoso à água. Bom, nos locais da superfície onde vão existir essas nuvens de bolha, a gente vai ter a ocorrência da cavitação. Então, a gente pode distinguir essas 3 fases do ciclo de ação da cavitação. Primeiramente, são formadas áreas de pressões baixas devido a irregularidades no escoamento, né? Como, por exemplo, estrangulamentos. Então, vai ter essa formação de cavidades ou bolhas de vapor. Por fim, as condições de pressão e do escoamento, elas vão mudar abruptamente e elas vão ser seguidas pelo colapso das bolhas ou das cavidades com resultante pressão de choque. E essa pressão de choque vai atingir algumas centenas de atmosferas em áreas localizadas. Essa pressão nessas áreas localizadas, esse choque, ele vai ocasionar fraturas no material. E essa formação de bolhas, como eu já falei, vão ser formadas nuvens de bolhas. Então, esse ciclo da cavitação, ele vai ser repetido milhares de vezes. Esses constantes choques na superfície do material vão produzir diversas áreas com falhas, com trincas. E isso somado a um meio corrosivo, essas falhas, essas trincas, elas vão atenuar a corrosão no material. Então, a gente pode ver essa imagem, que é um exemplo do que eu estava falando aqui. Então, aqui na primeira imagem, essa daqui, a gente vai ter um líquido em repouso em temperatura e pressão ambientes. Aqui, nessa segunda imagem, a gente pode observar uma expansão e uma formação de bolha de vapor em temperatura ambiente e pressão reduzida. Ou seja, teve uma descompressão. Aqui, nessa terceira figura, a gente pode ver novamente uma compressão e colapso ou implosão das bolhas de vapor em temperatura ambiente e aumento de pressão. Por fim, a gente consegue observar uma destruição da película protetora. Então, é exatamente isso que eu estava tentando explicar aqui. Podemos citar que as consequências principais da cavitação vão ser a erosão e a corrosão, vibração e ruído e alteração do escoamento. Então, como eu falei, essa continuidade do processo, ela pode até arrancar pedaços do material. A vibração ela vai ser originada pelo desbalanceamento e o ruído vai ser provocado pela essa implosão das bolhas. Então, quem já ouviu uma bomba cavitar sabe que ela faz um ruído diferente. Aqui a gente tem fotos com exemplos da corrosão-cavitação. E a gente tem também algumas características dos líquidos que podem ter influência nas avarias ocasionadas pela cavitação. Temos então o teor de ar, ou seja, pode acontecer uma injeção ou admissão de ar. Então, essas bolhas de ar, sendo elas compressíveis,
elas vão absorver as ondas de pressão que vão ser causadas pelo colapso dessas cavidades, dessas bolhas. Temos também a característica de temperatura dos líquidos. Então, de 0 a 50 graus Celsius, a avaria cresce com a temperatura. E acima de 50 graus Celsius, a avaria ela vai ser reduzida progressivamente. E temos também a velocidade relativa dos líquidos. Então, à medida que cresce a velocidade relativa dos líquidos, vai decrescer a pressão, o que ocasiona a formação de bolhas. Como eu já falei, a cavitação ela vai surgir em áreas de baixa pressão. Então, a gente pode dizer que esse aumento de velocidade ele vai ser sempre acompanhado de uma queda de pressão. Então, a velocidade média do escoamento ela vai influenciar diretamente na queda de pressão. Quando a velocidade é baixa, a queda de pressão ela não vai ser significativa, mas com o aumento de velocidade da água, a pressão local ela vai ficar abaixo da pressão de vapor da água, então vai ocorrer a cavitação. Então, como eu já disse, frisando aqui para todas as classes desse nosso tema, quando as condições que conduzem à corrosão existem em presença da cavitação, há, obviamente, uma aceleração nas avarias. E a gente tem agora alguns mecanismos para a ocorrência da cavitação. Bom, então a gente pode citar que o mecanismo da corrosão sob cavitação ele não está completamente definido. Por quê? Porque existem fatores de influência para cada caso, como, por exemplo, o material a ser considerado, a extensão do crescimento das bolhas antes do colapso, a temperatura do local, impurezas, conteúdo de ar da água. Então, existem vários fatores que vão influenciar nesses mecanismos. Antes de continuar, a gente pode falar também que as avarias por cavitação elas são mais frequentes em hélices de navios, turbinas hidráulicas e a vapor, bombas hidráulicas e em camisas de cilindro de motores. Esses são os casos principais. E continuando aqui, a gente tem que o colapso da bolha em contato com a parede metálica, ele pode envolver dois efeitos. Um primeiro estágio de desenvolvimento da cavitação, quando discretas cavidades são formadas, E um segundo estágio em que o lado da cavidade inicialmente em contato com o metal pode se mover rapidamente, exercendo uma sucção que poderá danificar qualquer filme protetor, favorecendo assim o ataque químico. Então, de maneira geral, para a gente relacionar esses tipos de mecanismos existentes, existem esses dois estágios principais. E a gente tem aqui agora a proteção para esses casos de corrosão com cavitação. Como eu disse anteriormente, no caso da cavitação, a influência maior vai ser do líquido e não do material em si. Então, o mais recomendável é atuar no projeto do equipamento. Então, a gente precisaria, no caso, eliminar as quedas de pressão, modificação de seção abrupta para evitar essas turbulências, vibrações de partes críticas e evitar que o NPSH disponível seja maior que o requerido. E quando não se pode atuar no projeto, deve-se estudar um dos seguintes processos. Então, o primeiro seria a introdução de ar no fluido em escoamento para aliviar áreas de baixa pressão. Pode ser realizado também o emprego de materiais com alta ductibilidade, eu escrevi errado aqui, gente, me perdoa, com alta resistência à fadiga ou superfícies endurecidas. A gente pode citar aqui que são muito usados os aços inoxidáveis austeníticos. Também pode ser realizado um revestimento com materiais resistentes, como alguns elastômeros artificiais. Isso aqui seria mais uma proteção mecânica, Pode ser feito também
o emprego de inibidores, como óleos solúveis, cromatos e nitritos. Pode ser realizada uma proteção catódica e, em alguns casos, pode-se preencher as áreas danificadas por cavitação com solda e, em seguida, retificá-las. E aqui, nosso último caso desse tipo de corrosão, a corrosão por impingimento, que seria a corrosão por turbulência. Bom, essa corrosão por turbulência, ela vai ser a corrosão associada ao fluxo turbulento de um líquido. Então, essa turbulência ela vai ocorrer quando um fluido está em movimento e passa de uma tubulação de grande diâmetro para outra de menor diâmetro. É bom falar que a região de turbulência aparece sempre. Ela sempre vai aparecer na tubulação de menor diâmetro. E as regiões de turbulência mais comuns, elas vão ser as que ocorrem nas entradas dos tubos de condensadores, nas saídas de registros, válvulas, bombas centrífugas, hélices e outros dispositivos que podem provocar variações acentuadas da seção transversal do fluido ou que vão modificar o seu deslocamento lamelar. Bom, esse fluido que vai estar em movimento turbulento, ele pode conter gases que vão formar bolhas e que vão se deslocar com esse fluido. Então, a ação da turbulência aliada aos choques que vão resultar do rompimento das bolhas, elas vão provocar um tipo de corrosão-erosão denominada impingimento. Então, seria isso a definição de impingimento. E o ataque por impingimento pode ocorrer quando esses líquidos, gases ou vapores vão se chocar em alta velocidade contra uma superfície. Então, se você perceber, existe uma conexão muito fácil de ser verificada, de ser visualizada entre esses três casos de corrosão que foram citados por último. E quando há escoamento de água sobre o cobre ou suas ligas, a turbulência ela vai ser suficiente para causar a quebra do filme superficial. Então, a corrosão resultante ela vai ser característica, produzindo pits com contornos arredondados, usualmente isentos dos produtos da corrosão e agrupados em forma de ferradura, como se um cavalo estivesse andando mesmo contra a corrente do fluido. Então, com o prosseguimento do ataque, esses pits eles vão aumentar e eles vão se aproximar, formando áreas atacadas. Então, é facilmente visualizado. E é importante citar, acho que a parte mais importante desse tipo de corrosão, que o ataque por impingimento ele vai ser acentuado quando existe um aumento de velocidade do fluido e particularmente da turbulência local, quando existe também presença de oxigênio, poluição da água e, dentro de alguns limites, um aumento nas dimensões e na quantidade de bolhas de gás no fluido. E o ataque por impingimento vai causar escavações acentuadas e com aspecto liso nas superfícies atacadas. Então, essa imagem aqui, para resumir tudo, é fluxo turbulento do líquido, áreas de baixa pressão, estrangulamentos, curvos e cotovelos. Existem choques causados pelo rompimento das bolhas, assim como na cavitação, ocasionando o impingimento. Agora, a parte de proteção para esse tipo de caso. Para evitar o ataque por impingimento, podem ser realizadas as seguintes modificações. Então, primeiramente, podem ser usadas ligas de cobre contendo cerca de 5% de estanho. Pode ser realizada uma redução na velocidade do fluido. Pode ser realizada uma diminuição na quantidade de ar, uma modificação na geometria dos equipamentos, né, evitando curvas acentuadas. E podem ser usadas também placas defletoras, que existem nesse caso também, igual no caso da cavitação, né, para diminuir esses choques que existem contra o material. No caso, seria um procedimento mais mecânico, né, uma solução mais mecânica do que química, para diminuir essas turbulências.
Bom, continuando aqui, a gente tem a corrosão sob atrito. Para que aconteça essa corrosão sob atrito, precisa existir contato entre duas superfícies e pelo menos uma delas tem que ser metálica. Então, elas têm que ser submetidas a pequenos deslizamentos e é necessário, é importante dizer, que para ocorrer a interface do metal, a superfície do metal, ela tem que estar sujeita à carga. Os danos causados, né, por esse tipo de corrosão, a corrosão sob atrito, eles são caracterizados por descoramento da superfície do metal, com formação de produtos pulverulentos e pits. É interessante citar também que esses pits, eles podem ser um núcleo para a ocorrência de fraturas por fadiga posteriormente. A corrosão sob atrito, ela acontece amplamente, porque quase todos os metais eles são suscetíveis a esse fenômeno. E ela normalmente vai acontecer em locais de uniões, como ajustes prensados, locais onde metais estão em movimento relativo e em contatos elétricos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma análise de integridade de um alimentador, também no lugar onde eu e o Jansen trabalhávamos. E a gente tem aqui que vai existir um contato entre essa pá aqui e essa carcaça. Então, vai existir esse contato, vai existir essa carga, então vai existir a corrosão sob atrito. Aqui na parte dos mecanismos, a gente vai ter uma definição importante desse fenômeno, que ele está naturalmente ligado ao desgaste mecânico na ausência de ambiente corrosivo. Então, é diferente dos que a gente já tinha comentado. Então, como se sabe, quando esses dois materiais eles forem colocados em contato, vai surgir um número limitado de pontos de contato. E eles vão representar os picos da rugosidade. Quando esses materiais vão ser deslocados, esses pontos de contato vão ser cisalhados. E isso vai resultar no aparecimento constante de novas superfícies metálicas. E essas superfícies elas vão ser imediatamente cobertas com oxigênio ou algum outro agente corrosivo. E elas vão se oxidar superficialmente. E na próxima vez que acontecer esse atrito entre os dois materiais, pode ser que o óxido seja retirado ou pode ser que ele seja mecanicamente ativado. Pode ser que ele ative mecanicamente a reação do oxigênio absorvido com o metal para formar o óxido, que por sua vez vai ser arrastado e vai formar novamente uma superfície metálica limpa. Esses detritos de óxido eles vão se acumulando e muitas vezes eles vão ter características abrasivas que vão contribuir para o desgaste. A gente também tem o caso de corrosão sob atrito de aço com aço. Aí, nesses casos, a gente vai observar a ocorrência de interações químicas dos metais com o oxigênio do ar, o nitrogênio e o vapor d'água. E agora, a parte de proteção. A gente pode citar como formas de proteção contra a corrosão sob atrito a combinação de metal mole com metal duro, ou seja, essa combinação ela vai ajudar na diminuição da corrosão. Então, a gente pode citar alguns metais recomendados para serem usados com aço para essa finalidade. Por exemplo, o estanho, a prata, o chumbo e metais revestidos com cádmio. Pode ser citado também a construção de superfícies de contato de maneira a evitar quase por completo o deslizamento. Isso pode ser conseguido tornando a superfície rugosa. Podem ser usados lubrificantes, como por exemplo óleos de baixa viscosidade, isolados ou combinados com uma superfície fosfatizada, né, reduzindo as avarias quando a carga não é muito grande.
E, por fim, podem ser utilizadas juntas de elastômeros ou materiais de baixo coeficiente de atrito. A borracha é um exemplo e o teflon também. A borracha, nesse caso, ela vai absorver as vibrações, então ela vai evitar certo deslizamento na superfície. E o teflon, ele tem um baixo coeficiente de atrito, então ele vai reduzir essa avaria. Bom, agora a gente vai falar sobre a fragilização por metal líquido. Bom, nesse caso, a gente tem a ocorrência quando metais no estado sólido que estão submetidos a tensões estão em contato com metais fundidos e sofrem um tipo de ruptura que vai ser denominada fragilização por metal líquido. Nesse caso, essa ruptura, diferentemente dos casos que a gente citou anteriormente, ela não vai se tratar da corrosão no sentido rigoroso do termo. Então, como a gente pode ver aqui, essa falha ela vai ocorrer pela nucleação e subsequente propagação para o interior de uma trinca na superfície molhada do sólido. E para que ocorra essa fragilização por metal líquido, a gente tem duas condições necessárias. Então, a gente precisa de metais no estado sólido somados a essas duas condições necessárias. Ou seja, que existam tensões externas e que exista um contato com os metais fundidos. Isso vai implicar que o líquido ele possa fluir para o interior de uma trinca e causar sua propagação. E o crescimento dessa trinca ele vai ser interrompido se o surgimento de líquido for interrompido. Diferentemente dos casos onde os materiais são frágeis, né? Porque aí essa trinca ela já vai ter atingido dimensões críticas. E é importante falar também que os metais que são sujeitos a esse tipo de fenômeno de fragilização por metal líquido, geralmente eles fraturam de maneira intergranular. Então, por esse motivo, espera-se, né, que existam variações de tamanho de grão, da estrutura ou da química do contorno de grão. Então, esses fatores eles devem influenciar a suscetibilidade dos sólidos tensionados. Continuando, a fragilização por metal líquido, de maneira geral, né, na maioria dos casos, ela vai ocorrer imediatamente acima do ponto de fusão. Então, ela pode causar uma forma de transição dútil-frágil, à medida que a temperatura vai se elevando. Então, se você juntar todas essas definições, você vai entender que a fragilização por metal líquido ela não vai depender apenas da composição, da combinação de sólido com líquido, mas ela vai depender também das condições de combinação metalúrgica do sólido e também das condições de exposição. E existem algumas literaturas, algumas bibliografias interessantes para explicar alguns conceitos desse fenômeno. E uma interessante é a de Nicholas Yold. Eles propõem que existem duas características que são consideradas necessárias, porém não suficientes para a ocorrência da fragilização por metal líquido. E então, nesses casos, existem essas duas características, lembrando que são consideradas necessárias, porém não suficientes para que ocorra esse fenômeno. Seriam elas a baixa solubilidade sólida nos dois metais e a ausência de compostos intermetálicos. E para completar isso, segundo o Griffith, uma trinca ela vai ter condições de propagação quando a energia liberada pela relaxação da deformação elástica é pelo menos igual à energia necessária para criar essas novas superfícies. Então, esse critério ele vai ser expresso por essa equação aqui, onde o esforço aplicado ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de Young é igual a 2 vezes a energia livre da superfície. Então, a gente pode tirar disso tudo que o contato desses metais líquidos ao longo dos contornos de grão do metal sólido vai ser, em alguns casos, responsável por uma diminuição sensível da energia livre e, consequentemente,
vai representar uma diminuição da energia interfacial entre sólido e líquido, proporcionando que exista uma facilidade para que a fratura ocorra. Então, independente de uma interpretação detalhada desses processos que envolvem fragilização por metal líquido, a importância tecnológica principal ela vai estar relacionada com o dano que ele pode causar, iniciando falhas em equipamento ou agravando os efeitos de condição acidentais. Tem sido registrados casos em componentes que incluem principalmente eixos de máquinas, aeronaves e indústrias químicas. Bom, e a partir daqui o Jansen vai continuar com os demais parâmetros classificatórios. E se por acaso ficou alguma dúvida, eu acho que vai ter um plantão de dúvidas ou um fórum, então vocês podem colocar em algum lugar que a gente vai tentar responder, tá bom? Muito obrigada. Bom, dando continuidade ao seminário, eu vou falar agora sobre fragilização pelo hidrogênio. A primeira coisa que a gente precisa destacar quando a gente fala sobre fragilização pelo hidrogênio é que o hidrogênio ele interage com a maioria dos metais por uma série de mecanismos. Isso vai resultar em modificações das propriedades mecânicas dos materiais que levam à formação de fraturas frágeis e altamente danosas, que são aquelas fraturas drásticas, como a gente pode ver na figura direita. Ele ocorre principalmente em estruturas soldadas de aços que apresentam alta resistência mecânica. No entanto, ele não se restringe apenas às ligas ferrosas. Constatou-se que metais como titânio e zircônio, que apresentam problemas de fragilização pelo hidrogênio extremamente severos. Bom, o aparecimento de hidrogênio nos metais ele pode ocorrer durante o processamento ou a fabricação, ou posteriormente quando você vai utilizar esse equipamento, ou seja, em serviço. O hidrogênio ele vai penetrar nos metais de forma atômica, e devido ao seu pequeno volume atômico, ele é capaz de difundir-se rapidamente na malha cristalina, mesmo em baixas temperaturas. A solubilidade do hidrogênio ele pode ocorrer da formação de hidretos, como é o caso do titânio, zircônio, vanádio e paládio, cuja capacidade de adsorção ela decresce com o aumento da temperatura. Durante a pesquisa desse trabalho, eu fiquei em dúvida sobre o que era o processo de adsorção e eu trouxe aqui que a adsorção é a adesão das moléculas de um fluido a uma superfície sólida, certo? O grau de adsorção depende da temperatura, pressão e superfície. Então, por isso que a gente está falando de peças, na maioria dos casos, soldadas. Agora, a gente vai destacar alguns dos mais importantes processos durante o qual o hidrogênio é absorvido, certo? A gente pode destacar que são em peças fundidas e filetes de solda, que o hidrogênio ele provém da umidade ou de materiais orgânicos. Ou seja, quando você está depositando material ali de solda e você está fazendo a fusão, você está trabalhando com o ambiente, ele está exposto ao ambiente exterior. E isso, o ambiente contém umidade, contém água e também pode ter materiais orgânicos que podem se agregar a essa fusão e gerar esse tipo de problema. Durante o processo de decapagem também, que o hidrogênio é gerado pela ação de ácido sobre o metal. Então a gente pode ver aqui na figura que eu coloquei à direita, na parte inferior, que o processo de decapagem ele ataca com ácido para poder recuperar alguma peça, certo? Então ele pode gerar esse tipo de problema também. Durante o tratamento térmico também, porque tem gases ricos em hidrogênio em condições e temperaturas e pressão também favoráveis, certo? Isso acontece principalmente em equipamentos como tanques na indústria química e petroquímica. A gente também tem essa ocorrência em reações com água, certo? Porque, como a gente sabe, a fórmula da água é H2O e ela possui hidrogênio. Então, quando você libera o hidrogênio, ele pode ser absorvido e gerar esse problema também.
e durante o craqueamento da amônia, que a gente tem a fórmula aqui, que ele libera hidrogênio também. Perdão. Dentre os que comumente incorporam hidrogênio estão o cobre, o ferro e a prata. A quantidade de hidrogênio que é incluída na rede cristalina é muito menor que a que forma hidreto, mas ele cresce com a elevação da temperatura. A maior parte dos ácidos apresenta concentrações de hidrogênio superiores aos de equilíbrio, certo? Então, como a gente pode observar aqui na figura, o hidrogênio ele vai se alojar em poros ou vazios internos. Isso vai gerar forma pontos de alta pressão e em estado de supersaturação, que vai fazer com que, se ocorrer um esforço, ou dependendo da utilidade desse material, ele pode levar a uma fratura sim. Os mecanismos. A gente tem a fragilização irreversível, certo? Que ela inclui casos que o hidrogênio vai conduzir a uma danificação da estrutura do material, que vai comprometer a sua estrutura mecânica, ou seja, vai comprometer as suas propriedades, as suas características originais. A gente pode observar aqui na figura abaixo que ocorreu a formação de bolhas denominadas empolamento pelo hidrogênio, certo? Que é quando essa dilatação forma vazio que vai migrar para regiões existentes, onde tem defeitos ou discordâncias, geralmente em contorno de grão ou em falhas de laminação. Uma coisa que a gente precisa falar também é que nessa categoria vão incluir-se metais que apresentam uma fase não metálica dispersa e que são atacados por hidrogênio em temperaturas elevadas. E tem a fragilização reversível, que é quando tem a presença simultânea de tensões e de hidrogênio. A eliminação do hidrogênio antes da aplicação dessa força restabelece a ductilidade do material. É conhecido nesse caso como a formação de uma fratura retardada, certo? Porque ela exige a função conjunta da tensão mais a ação do hidrogênio durante um tempo para que a fratura ocorra, certo? Geralmente esse tipo de fratura ele vai acontecer quando a peça está em serviço ou quando ela possui cargas estáticas relativamente baixas, mas por um período longo, certo? Sem dano aparente até o momento que acontece a fratura. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da proteção do hidrogênio. Dentre os procedimentos que podem ser utilizados para evitar essa fragilização pelo hidrogênio, a gente pode destacar que o primeiro e o mais simples é evitar a absorção pelo hidrogênio pelo metal, certo? Então a gente evitar ao máximo durante o processo, tanto de fabricação quanto de serviço, que ele seja exposto a algum tipo de molécula de hidrogênio. Outro tipo importante é a desidrogenização, certo? Onde é feito o recozimento da peça a uma temperatura baixa, mas que ele vai permitir que aconteça a difusão e a liberação do hidrogênio. E o último é o revestimento eletrolítico com cádmio, que é o que está representado na figura, que ele vai fazer uma camada protetora, que ele vai proteger o metal de contato com a superfície externa, seja algum elemento químico, seja ar, seja outro material. Bom, agora a gente vai falar sobre fragilização por alcali ou fragilidade cáustica, certo? Esse é o tipo de corrosão que vai acontecer em caldeiras para produção de vapor que possuem junções rebitadas. Como vocês podem ver aqui na figura, os rebites eles eram muito utilizados antigamente, certo? E atualmente já desenvolveram técnicas que eu vou falar mais pra frente para que não ocorra esse tipo de fragilidade, certo? A fim de diminuir a corrosão do ferro pela água,
adicionaram substâncias alcalinas, pois tornam o ferro passivo. Essa proteção, no entanto, pode gerar corrosão. Ela também pode vir através de choques mecânicos e térmicos, que podem permitir com que a água superaquecida vá para o exterior. Bom, aqui eu trouxe a representação de uma caldeira rebitada, e aqui na parte de baixo, vocês podem ver que ela já apresenta um problema aí no teste de integridade, certo? Como a água se evapora rapidamente e o eletrolítico contido nela se adere em pequenas frestas contidas nesses rebites, ela tem uma concentração que pode atingir até 350 gramas por litro, que vai acabar afetando o ferro de forma que ele dissolve e forma canais. Então são esses canais que podem liberar água. Isso é extremamente perigoso, certo? Porque esses rebites eles formam fendas, geralmente entre os grãos, que podem levar à explosão de uma caldeira, por exemplo. E, como eu tinha comentado, com o aparecimento das caldeiras mais modernas, elas são soldadas agora. E elas também apresentam um tratamento de água para que possa diminuir esses inconvenientes. Bom, o mecanismo responsável pelo fendimento ou a faradização cáustica, ela também está associada à formação de hidrogênio, certo? Decorrente do ataque de uma solução concentrada de soda cáustica que leva ao rompimento do material. Então, o ferro reage com soda cáustica que forma hidrogênio e isso pode afetar a integridade do material. Aqui a gente tem um gráfico à direita da porcentagem de hidróxido de sódio com a função da temperatura. E a gente pode ver ali que tem uma região de fratura. Então, quando você vai projetar alguma coisa, ou quando você vai colocar em serviço, você tem que tomar extremamente cuidado com essa região de fratura. Porque se ele atingir essa região de fratura, você vai ter problemas. Então a gente pode dizer que em temperaturas e pressões elevadas, o que é comum nas caldeiras, a adição de nitrato em torno de 20 a 40% de alcalinidade de óxido de sódio, hidróxido de sódio, como inibidor da tensão sobre tensão fraturante. Bom, como forma de proteção, a gente tem a substituição dos rebites, que antigamente eram usados por soldas. Em seguida, você aplica tratamento térmico para diminuir essas tensões existentes. Bom, dando um exemplo aí, eu trabalhei numa empresa que eles faziam projeto e fabricação de caldeiras. E o meu antigo chefe me explicou essa parte bem assim. Ele falou que agora, como aconteceu muito problema, e isso estava dando muito BO, eles acabaram substituindo isso por solda, porque a solda acontece a fusão dos materiais, né? Então ele fica uma coisa mais impermeabilizada, diferente do que acontece com o rebite, certo? E depois ainda de fazer a solda, você ainda tem que aplicar um tratamento térmico que ele vai diminuir as tensões existentes, o que vai deixar o material um pouco mais homogêneo. Eles também estão adicionando aditivos na água, como taninos, ligninas, sulfito de sódio, nitrato de sódio, fosfato de sódio, que ele neutraliza a acidez da água e eleva seu pH sem desenvolver a alcalinidade cáustica, certo? E também tem outra forma, que é revestir com níquel ou liga de níquel as partes sujeitas a esse tipo de corrosão, certo? Só que o problema disso é que ele vai possuir um custo um pouco maior. À direita, eu trouxe aqui um aparelho para ensaio de água de alimentação de caldeira, certo? Onde ele entra ali a água fervente, ele regula ali no parafuso de ajuste à esquerda para ver a saída de vapor. E no meio ali a gente tem uma chapa de sacrifício. Geralmente ele utiliza esse tipo de ensaio nas condições que
a caldeira vai operar para ver como que tá o andamento, se o projeto tá ok. Bom, eu vou falar agora sobre corrosão sob tensão, que é a corrosão sob tensão fraturante. Ela é causada pela ação combinada de ações de tensões residuais ou aplicadas a meios corrosivos. A gente pode ver aqui na figura à direita, certo? Para que isso ocorra, deve existir uma ação sinergética da tensão e da corrosão. Então, tem que combinar tensão e corrosão. Mas, no entanto, a gente está falando de solicitação estática, diferente do que acontece na corrosão sobre fadiga, que é por esforço, certo? Que acontece após solicitações mecânicas cíclicas ou alternadas. Ele é muito comum em processo de soldagem e deformação a frio, principalmente em caso de estampagem e dobramento. Bom, aqui eu trouxe um gráficozinho que a gente já está cansado de ver sobre a zona elástica, a zona plástica e o limite de resistência, certo? Que vai apresentar para a gente a tenacidade do material e a tensão máxima que ele aguenta. E o tempo necessário para que essa corrosão sobre tensão fraturante ocorra, ela depende da tensão, certo? Então, quanto mais cresce a tensão, o tempo é menor para que ocorra a fratura, certo? Por isso que a gente, quando vai fazer um projeto de engenharia, a gente evita concentrar tensões em pilares ou em entalhes, a gente sempre procura distribuir da melhor forma possível. E da concentração do meio corrosivo, no exemplo aqui o latão, ele pode sofrer fratura rápida na presença de amônia, por exemplo. E da estrutura ou composição do material, certo? Tem materiais que os tipos de grãos variam, então quanto menor o grão, mais difícil de acontecer isso. Coloquei uma nota aqui que é sempre bom a gente lembrar, porque nem sempre é fácil distinguir de outros casos anteriormente discutidos, porque eles formam também fraturas frágeis e com pequena dissolução ou deformação do material. Bom, os mecanismos aqui a gente tem a fratura intergranular, certo? Como o próprio nome diz, as fraturas intergranulares na corrosão são fraturas que acompanham os contornos de grãos. Geralmente ela vai concentrar em região de discordância ou impureza e também aquelas que apresentam uma estrutura desordenada dos átomos dentro da estrutura cristalina. A gente pode observar aqui na foto que ela aconteceu em torno do contorno de grão. Achei essa foto bem bacana. E também tem as fraturas intragranular, que ela apresenta característica diferente da anterior, certo? Pois ela não ocorre na ausência de tensão. O fenômeno é observado em ligas de CFC, cúbica de face centrada, pois metais puros são aparentemente imunes. Isso não significa que não pode acontecer, certo? Em determinadas situações, a corrosão pode ser inter ou intra, dependendo do agente corrosivo e do nível de tensão. E às vezes pode ser os dois, tá? Como a gente pode observar ali na foto, tem algumas... A fenda que se abriu ali, ela às vezes pode passar em volta ou dentro dos grãos, certo? Para esse tipo de fratura, tem-se como pré-requisito a ocorrência da fratura e deformação plástica, certo? E, de modo geral, a corrosão sobre tensão e fratura assistida pelo hidrogênio aparecem ser fenômenos extremamente complexos e cujo mecanismo ele pode variar sensivelmente com as condições predominantes. Bom, eu vou apresentar agora os sistemas que acontecem com mais frequência. No caso, a gente pode destacar o ácido carbônico, em presença de álcalis ou alternativamente de nitratos, produtos da destilação do carvão e da amônia anidra. A fratura é geralmente intercristalina
E o problema aumenta proporcionalmente com a dureza do material. Então, quanto mais duro, pior é, certo? Aços de alta resistência mecânica, isso em vários ambientes, principalmente na presença de cloreto. Na maior parte dos casos, a fragilização por hidrogênio é o principal mecanismo, certo? E em determinadas circunstâncias, tipo, o ar úmido é suficiente para que aconteça a fratura do metal. Liga de cobre em presença de amônia, ocorre na presença de amônia, e são casos típicos em ligas de cobre. A fratura geralmente é intercristalina, porém são comuns casos de trinca transcristalinas. Agora a gente pode falar que o nível de esforço e o pH da solução também são fatores que promovem mudanças nesse tipo de mecanismo. Também ligas de níquel, que as soluções concentradas de hidróxido de sódio ou potássio em temperaturas elevadas atacam o níquel e suas ligas. Ligas de alumínio, que a fratura é intercristalina e se relaciona com a presença de precipitados durante os processos de endurecimento. Isso daí é muito comum, então por isso que a gente recomenda sempre fazer tratamento térmico. Liga de magnésio e titânio, preponderante em meios que contêm cloretos, mas podendo ocorrer na presença de ar úmido. Em geral, são formados por fraturas intercristalinas. Aços ferríticos, fratura intercristalina, e em muitos casos relacionada com os primitivos contornos de grão de austenita. Aços austeníticos, que a fratura geralmente é transgranular e bastante frequente em meio clorídrico. São utilizados amplamente na indústria por apresentarem resistência a vários meios corrosivos. Em presença de oxidantes, ele cria uma película protetora. Isso eu lembro que até o Paulo tinha comentado com a gente. E entre as condições influentes na ação corrosiva do cloreto de sódio nos ácidos inoxidáveis, a gente pode destacar a temperatura, pH, velocidade e área de estagnação, frestas, soldas, solicitações mecânicas, tempo de contato e na área de concentração de tensões. Bom, para a gente evitar essas situações, cabe ao projetista ele que restringir as tensões na zona elástica do material, que dessa forma ele não vai deformar e ele vai manter a sua integridade, as suas propriedades. A realização de tratamento térmico para eliminar as tensões residuais que podem vir do processo de fabricação. Também tomar cuidado para eliminar os meios que sejam propícios para que essa corrosão ocorra. E utilizar aço inoxidável, certo? Só que ele possui resultados melhores frente à corrosão, só que o valor é um pouco mais alto. Bom, de referência a gente usou o Gentil, que é o livro que o professor estava usando de corrosão na sexta edição. E a gente também achou um artigo. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail, pelo fórum, que a gente